Boa noite, amados. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muita alegria estar aqui hoje, essa noite. Apesar de ter ainda não vencido a bateria, ela ainda me assusta, mas aprove ao Senhor de tocar com excelência aquilo que eu tenho aprendido e também compartilhar da palavra do Senhor, no horário nobre, na nossa igreja. Mas também me alegro de ter aqui conosco alguns visitantes, o meu pai, o Edson. Sejam muito bem-vindos, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês e também que essa palavra venha trazer reflexões, que ela possa estar assim entrando nos seus corações e fazendo morada, Muitos de nós temos dias corridos, dias em que nós passamos despercebidos sobre pequenas coisas que às vezes nos faz refletir. Será se isso está sendo agradável ao nosso Deus? E o tema da nossa mensagem de hoje é como administrar seu tempo com Deus. Vai ser um estudo em que eu estarei abordando alguns versículos da Bíblia, mas que nós vamos ter algumas aplicações práticas para a nossa vida. E o principal é que nós falamos sobre uma vertente da nossa vida que hoje em dia está muito mais difícil. É o tempo. Há pessoas que têm tempo no início da sua vida, mas às vezes não têm recursos financeiros. No final da sua vida tem muitos recursos financeiros, mas não tem o tempo. E a definição para o tempo é um substantivo masculino, uma duração relativa das coisas que é criada no ser humano, de ideia, de presente, de passado e futuro. É um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Determinado período é uma consideração em relação aos acontecimentos nele ocorrido. Pode ser chamado de época. Essa é assim o que o dicionário nos traz sobre a definição dessa palavra. Mas, além disso, nós precisamos saber o que a Bíblia nos diz, que é uma ocasião, uma duração de um evento durante eventos redentores no tempo. Nós sabemos que a nossa Bíblia ela foi escrita por mais de 1.500 anos, por vários autores. E foi um período longo. E temos ela como o nosso escudo, a nossa espada e o nosso principal argumento para refutarmos aquelas pessoas que assim apontam ou dizem que a nossa fé é uma coisa louca, pois nós negamos a nossa própria vontade para satisfazer a vontade do nosso Pai. E o que eu posso falar sobre esse tema é que nós vivemos dias corridos, E nós às vezes fazemos uma má administração do nosso tempo. E Deus, Ele nos dá 24 horas para nós usarmos para o principal fato da nossa existência, adorá-lo. Adorá-lo com tudo aquilo que nós temos, dos mais altos recursos até o mínimo. E o que Deus quer que nós façamos na nossa vida é que nós planejamos, e também nós possamos executar com maior satisfação toda a nossa dedicação de vida para Ele. E uma das primeiras aplicações que eu trago nessa noite para os irmãos, para que eu não fique só falando, eu quero convidar vocês a abrir Mateus 6,36, que vai ser o nosso primeiro versículo que nós estaremos estudando e meditando nessa noite. O Evangelho de Mateus, que é um verso bem conhecido, mas eu estarei fazendo a leitura aqui apenas da primeira parte. Mateus 6,33, é o 33. Que a palavra do Senhor, ela vai nos falar assim. Aos irmãos que não têm o seu exemplar bíblico, temos aqui a projeção. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Priorize Deus na sua agenda diária. Priorize Deus na sua agenda diária. Como que eu vou priorizar Deus
na minha agenda diária. Não deixe Deus para as sobras do dia. Primeira lição, não deixe Deus para as sobras do dia. Segunda, tenha um momento de devocional fixo, como um compromisso marcado. Hoje, o nosso pastor, ao voltar de férias, ele já falou algo bem positivo. E lá em casa eu disse assim, vamos, sim que começar a se arrumar, vamos. E chegamos no horário. Mas é isso que o Senhor quer de nós. Nós possamos ter um compromisso marcado com Ele. E às vezes os 15, 20 ou talvez até 30 minutos que nós dedicamos a nos chegar no horário para estarmos celebrando ao Senhor, é louvável, é agradável a Ele. A terceira lição dessa primeira ênfase que eu vou trazer para os irmãos é que dê a Deus o melhor de seu tempo e não só o que sobra. Estabeleça um horário fixo todos os dias para orar e ler a Bíblia. Essa também eu peguei para mim. Porque às vezes nós ficamos tão ali conectados nos nossos celulares, nas nossas, talvez, redes sociais, que esquecemos de nos alimentar espiritualmente. O segundo ponto dessa noite que eu quero trabalhar com os irmãos, use bem os momentos pequenos do dia. Vai estar em Efésios capítulo 5, somente o verso 15 ao 16, que ele, no resumo dele, ele fala o seguinte, que nós precisamos remir o nosso tempo, condensar, precisamos fazer com que esse tempo ele seja bem aproveitado, ele possa ser, assim, o menor tempo possível, o melhor de nós está indo para o Senhor. Porque Deus, ele pode ser buscado em pequenas pausas na nossa vida. Seja no ônibus, seja no intervalo de trabalho. O exemplo que eu estou trazendo aqui não estava nem no sermão, mas eu aproveitei na parte da manhã. O que o pastor falou, que o irmão Gleison, ele trabalha com transporte. O que ele não pode fazer para aquela pessoa que ele talvez nem conheça ou nem tenha intimidade em oferecer aquele folhetinho da palavra de Deus, que talvez possa ser a primeira vez que aquela pessoa venha a estar lendo um versículo bíblico. Ou talvez ainda para incrementar mais, Leis, uma oração. Quantas pessoas às vezes estão a uma oração de distância de aceitar Jesus? E às vezes nós temos esse receio, temos esse bloqueio. E o Senhor faz com que nós tenhamos essa ousadia. Ele nos capacita. Ele ainda nos dá mais uma aplicação para a nossa vida. Um versículo, uma oração rápida, um louvor, tudo conta. Um versículo, uma oração rápida, um louvor, tudo isso conta para que nós possamos ter um momento de conexão com Deus, por mais que seja pequeno. Os irmãos sabem, que eu estou trabalhando em outro local e essas semanas atrás eu tive assim, um atrito tão grande com um rapaz lá que o velho homem quis voltar lá. E aí o Senhor me segura. Aí lá a gente não pode ter acesso aos nossos celulares. E aí eu coloquei lá um versículo lá na Bíblia, lá aleatório, lá no Google. E aí minha mochila estava tremendo. Aí eu orei. Aí fui lá dentro, tomei uma água, voltei. Aí parece que tinha sido dado uma aliviada. Mas por mínima que foi esse momento que eu tive com Deus, eu consegui ter paz o resto do dia. Quantas pessoas que ficam bloqueadas no seu trabalho, nos seus laços familiares, até aqui na igreja do Senhor. E às vezes nós estamos, a uma mínima oração para que Deus nos dê o preenchimento daquilo que nós temos que saber que precisamos, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós. O que é que eu sugiro e também serve para mim? Escolha um versículo por dia e medite nele ao longo do dia. Escolha um versículo por dia e medite
nele ao longo do dia. O terceiro ponto, para que nós possamos ter o melhor aproveitamento do nosso tempo com Deus, elimine distrações que roubam o seu tempo com Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 23, vai falar assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muitas coisas, elas são, sim, justamente lícitas, mas elas estão nos afastando de Deus. Elas estão nos afastando de Deus. Eu não quero jamais colocar ou falar, mas cada um de nós sabe o quão pecadores nós somos e o quão nós carregamos esse fardo para que nós possamos dizer assim: Senhor, eu não quero pecar contra Ti, me capacita, me faz querer estar na Tua presença, me ajuda. E aí é um momento que nós temos que realmente eliminar essas distrações. Quais são elas, irmão Júnior? Redes sociais, TV, o entretenimento. Será que elas estão realmente sendo mais importantes do que o Senhor na nossa vida? Uma aplicação para a nossa vida que também se refere a mim. Fazer um jejum dessas distrações. Eliminá-las, colocá-las ali, em quarentena. Tirá-las do centro da sua mente. E por mais incrível que pareça, nós cristãos, nós só nos aproximamos mais de Deus quando nós estamos sofrendo. Quando nós estamos na bonança, nós às vezes esquecemos de orar, às vezes esquecemos de ler, às vezes esquecemos de saber como que está o nosso irmão, nosso familiar, o nosso parente, o nosso colega de trabalho. E por aí vai. E era justamente o que nós poderíamos não fazer, como foi bem cantado aqui pelas irmãs, o exemplo de Jó. Que Jó, tanto na sua dor quanto na sua alegria, ele estava ali, firme e sereno nos pés do Senhor. E ele ainda fala mais: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será quantos de nós que estão assim realmente dispostos a dizer: Senhor, eu não quero isso, mas eu entendo que é a tua vontade. É duro, é difícil, mas temos que colocar isso em prática na nossa vida. O quarto ponto, que para mim é o primordial dessa mensagem, é: creia no tempo de Deus. Creia no tempo de Deus. O que vai nos trazer essa certeza está lá em Eclesiastes, capítulo 3, somente o versículo 1, que é um versículo bem conhecido por todos nós. Para tudo há uma ocasião certa, e para tudo há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quando eu estava dando uma estudada nesse sermão, eu ouvi um exemplo, na internet, que foi bem interessante. O irmão Eliseu, ele estava aqui, mas eu acho que ele está ali ainda, está ali atrás. Ele conhece bem de plantio, de lavoura, de roça. E para nós achamos bom nós plantarmos, nós semearmos ali a semente e termos ali o nosso cultivo de uma forma rápida. Mas eu acho que os irmãos, eu não sei se todos conhecem, mas o bambu japonês, ele demora cerca de 5 anos para que ele esteja no ponto de corte. Só que ele, do tempo que você começa a fazer o seu cultivo, até esses 5 anos, ele fica cerca de 4 anos, sem nascer um broto. Só que, por incrível que pareça, o que é que acontece? As suas raízes, a sua sustentação, ela está sendo, ali, toda debaixo da terra, ela está sendo nutrida.
ela está sendo cultivada de baixo para cima. E quando é no seu último ano, né, entre o 4º ao 5º ano, ela cresce de uma forma sobrenatural. 27 metros em um ano. É mais ou menos 2 metros a cada 2 meses. Ou 2 metros a cada um mês. E por que eu estou falando tudo isso? O tempo de Deus, ele é perfeito. Quando você acha que nada está acontecendo na sua vida, Deus está construindo as suas raízes, fortalecendo a sua base, preparando você para o crescimento que está por vir. Então, o que eu quero falar para você nessa noite? Tire do seu coração a ansiedade, tire do seu coração aquela incerteza, tire do seu coração aquela frustração de algo que você quer, mas não quer aguardar o tempo do Senhor. Uma afirmação pessoal. O Senhor aprove a mim e a minha esposa um filho. E muito do meu coração eu ficava às vezes com receio de eu não conseguir ser pai. E por que eu estou falando isso, irmão Júnior? Porque o filho é a herança do Senhor. Mas eu consegui esperar, consegui estudar, consegui me preparar, não só no financeiro, mas principalmente no psicológico. Porque como o pastor falou pela manhã, a partir do momento que a gente cria os nossos filhos e eles vão, né, para o mundo, se nós não tivermos esse controle deles sobre o que nós temos que ser perante a sociedade, pequenos cristos, nós não estaremos criando um filho para a glória de Deus. E isso eu falo, às vezes até com o coração entristecido. Não estou falando jamais aqui do nosso meio. Mas eu conheço pessoas que criam seus filhos, se dizem cristãos, mas da mesma forma como os que não são. Fala às vezes palavrão, não tem o respeito com o próximo, e por aí vai. O tempo do Senhor, ele nos prepara para tudo. O tempo do Senhor, ele é perfeito. E o nosso coração, às vezes, ele é enganoso. Mas o do Senhor, ele não é. Ele faz com que nós tenhamos a fé e a certeza daquilo que nós não vemos. E, mais vezes, Deus está construindo raízes nas nossas vidas, antes mesmo de nós colhermos os frutos. O Salomão, que é o autor de Eclesiastes, ele nos lembra que nós não estamos no controle, mas que podemos confiar em Deus que está. Devemos buscar sabedoria divina para navegar pelas diferentes fases da nossa vida, reconhecendo que Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que é o que está falando lá em Romanos 8, 28. E a minha conclusão, já para a gente caminhar, que ela foi bem breve, fica em Isaías 55, 6. Até alguns irmãos conhecem esse texto, é um texto bem famoso, que ele diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Nesse versículo nós temos aqui uma conjunção subordinada temporal, que ela indica o tempo, enquanto se pode achar, que é o durante o tempo que ainda é possível achá-lo. O nosso Deus, ele não quer sobra, ele quer prioridade. Tempo com Deus, ele não é perda, é um investimento espiritual. Como todas as vezes a gente conversa e fala aqui no nosso convite do encontro de casais. Todas as vezes que nós estamos aqui, os casados, os casais, é um investimento para a nossa vida conjugal. Por que nós não colocamos essa mesma ênfase também na nossa vida com Deus? O que Isaías fala aqui é que lá na frente vai haver um tempo que nós estaremos à procura de uma igreja
procura de um Senhor e, infelizmente, não vai ser mais possível achá-lo. Por quê? Porque Deus, já no final dos tempos, Ele estará de uma forma que nós não vamos conseguir acessá-lo. É isso que Isaías nos fala. Então, nessa noite, eu falo com clareza a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, a você que tem nos visitado, a você que está assim, ainda sem saber se é este o caminho que eu tenho que seguir, se é esse Deus que eu tenho que prestar reverência, se esse é o meu tempo de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida e da sua vida. Talvez esse possa ser o seu dia. Mas o convite que eu quero te dizer é que, ao aceitar Jesus, a sua vida será transformada. E mais ainda, esse convite é pessoal, esse convite é algo que o Senhor está preparando no seu coração. Talvez não seja agora, talvez seja depois, ou talvez agora você esteja assim ainda um pouco receoso. Mas se não for agora, procure um dos nossos irmãos. Procure alguém que você conheça e dê esse tempo para que Jesus possa fazer morada na sua vida. Apocalipse 1:3 diz: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que está escrito, porque o tempo do Senhor Jesus está próximo. Rumores de guerra, fome, seca, tudo isso está acontecendo. Terremotos. O amor do homem está se esfriando. E todas essas promessas estão escritas aqui. E elas estão mais evidentes do que nunca nas nossas vidas. E que o Senhor possa abençoá-las poderosamente. Amém? Eu convido você que possa se colocar de pé para a gente estar orando, já encerrando esse culto. E também pedindo a Deus que possa nos abençoar no início dessa semana. Que hoje muitos escolheram estar aqui presentes. E que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua família. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela vida daquele que pôde estar aqui hoje, ó Pai, ao receber essa mensagem. Que o Senhor possa fazer, ó Deus, morada nesses corações. E que o Senhor, ó Deus, venha fazer com que aquilo que foi assim semeado, ó Deus, venha ser cultivado futuramente. Abençoe, ó Deus, cada amigo, cada visitante, cada irmão dessa igreja, a família pastoral, que bem cuida, ó Deus, desse rebanho amado. E todos aqueles, ó Pai, que não puderam estar aqui presentes nessa noite. Que o Senhor possa fazer com que o Teu amor, a Tua glória e o Teu evangelho, ó Deus, sejam abundantes na nossa vida, Senhor. E que o Senhor seja, assim, ó Deus, resplandecido nas nossas vidas, através dos nossos dons, talentos e também das nossas atitudes. Nos abençoe, Senhor, e nos proteja de todo mal. Abençoe a nossa semana que se inicia, ó Pai, e que o Senhor, Deus, nos capacite a sermos bons filhos, bons maridos, enfim, ó Pai, bons empregados, em todas as áreas que nós estaremos assim inseridos. E que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Perdoa, Pai, os nossos pecados. É a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Pois as orações silenciosas, os irmãos estão assim despedidos. Amém?